Olá, nono ano! Bem-vindos à nossa aula de correção de exercícios, apostila 2, módulo 17, páginas 53 a 63. Páginas 53 e 54. Devido ao grande número de páginas para a correção deste módulo, faremos da seguinte forma. Eu farei a leitura com vocês de todos os enunciados e da primeira questão de cada exercício, explicando passo a passo. Caso vocês tenham qualquer dúvida ou dificuldade, por favor, envie um e-mail para dúvidas nono ano. Questão número 1. Os trechos a seguir foram extraídos do conto A Cartomante. Separe as orações de cada período e classifique cada oração, de acordo com o seguinte critério. Oração principal, vocês vão colocar o P, que seria uma abreviatura. Oração subordinada, OS. E oração coordenada, OC. Questão A. Não imagina como meu marido é seu amigo. Falava sempre do senhor. Então vamos grifar os verbos. Imagina, é e falava. Portanto, quantos períodos eu tenho? Tenho 3 períodos. O não imagina, ele é o quê? Uma oração principal. Como meu amigo é seu amigo, como meu marido é seu amigo, é oração de que tipo? Oração subordinada. De qual? Da oração não imagina. Inclusive, ela complementa esta oração. E falava sempre do Senhor é uma oração coordenada, porque ela não precisa de complemento. Vocês vão localizar os verbos e fazer a mesma coisa nas demais. Página 54. Exercício 2. Acrescente a cada frase uma oração principal ou uma subordinada, de modo a obter um período composto. Período composto seria um período que tem 2 verbos. Em seguida, destaque os conectivos nas subordinadas e as preposições que os antecedem. Questão A. Os alunos responderam. Então, vamos primeiro transformar em uma oração subordinada. Para transformar em subordinada, pessoal, é só acrescentar o pronome que. Então, fica, os alunos responderam que, e aí você acrescenta mais um verbo. Apreciavam poesia moderna, por exemplo? E depois você grifa os 2 verbos. Então, eu fiz o que o enunciado me pediu. Acrescentei uma oração principal a uma subordinada. A minha subordinada é a partir do que? E obtive também um período composto, acrescentando um verbo. E destaquei o conectivo, destaquei em negrito que, ou, se for o caso, se você necessitar, coloque de que seria uma preposição mais o que. As respostas estão nas demais questões. Exercício 3. Observe o núcleo de cada termo em destaque e classifique-o em substantivo, adjetivo ou expressão adverbial. Este exercício ele não será realizado nesse momento, pessoal, pois não vimos ainda as orações adjetivas e adverbiais. Também não é possível realizar o exercício 4, pois ainda não vimos no momento as orações adjetivas e adverbiais. Página 56. Exercício 5. Agora leia cada frase, siga os passos citados no quadro e identifique a que tipo pertence a oração em destaque de cada item. Questão A. O que temos destacado então? Que ia consultá-lo. Como vocês devem fazer? Camilo disse que ia consultá-la, ela fê-lo entrar. Nossa, Prof, o que é fê-lo? Fê-lo é fez, ok? Você vai destacar os verbos. Então, eu tenho disse, consultá-la e o fê-lo que é fazer.
Então, eu tenho quantos períodos? 3. Porém, não importa. Ele quer saber o que ia consultá-la. Que tipo de oração que é? É uma oração subordinada substantiva. A que oração e a que termo ela pertence? A Camilo disse. De que tipo que ela é? Se é Camilo disse, a gente não vai perguntar Camilo disse o quê? Quando eu pergunto o que, é objetiva direta. Página 57. Questão 6. Construa período simples empregando o termo. Um pedido de desculpas do agressor de acordo com as indicações. Questão A. Objeto direto de ouvir. Ficaria: a vítima ouviu. Ouviu o quê? Um pedido de desculpas do agressor. Exercício 7. Transforme o termo um pedido de desculpa do agressor em oração subordinada substantiva de sentido equivalente ao do período simples, em cada item do item 6. Depois classifique as orações. Então, a questão A. A vítima ouviu que o agressor pedia desculpas. Como ficou a minha oração? De que tipo? Oração subordinada substantiva objetiva direta. Porque eu pergunto, a vítima ouviu. Ouviu o quê? Página 58, exercício 8. Leia as fábulas e responda as questões. 1. O caçador e o lenhador. Um caçador que estava procurando pegadas de um leão perguntou ao lenhador se ele tinha visto as pegadas e onde o leão estava deitado. Vou lhe mostrar o próprio leão, respondeu o lenhador. E o caçador, amarelo de medo e batendo os dentes, replicou: Só estou procurando as pegadas, não é o próprio leão. A oração que estava procurando pegadas de um leão é uma oração subordinada substantiva, adjetiva ou adverbial. Então, essa questão não será respondida neste momento, pois ainda não aprendemos as orações subordinadas adjetivas. A B. A oração, se ele tinha visto as pegadas, é subordinada substantiva de que tipo? Ela é objetiva direta, porque vai fazer a perguntinha do o quê. C. A oração, vou lhe mostrar o próprio leão, não é ligada à principal por conjunção, pois está em um discurso direto, reproduzindo a fala do lenhador. Qual é a oração principal? Completada por essa subordinada substantiva. Que função sintática ela exerce? A oração principal é responder o lenhador. E a oração subordinada substantiva tem a função do quê? De objeto direto. Ainda na página 58, questão 8, leia as fábulas e responda as questões. Segunda fábula, o javali e a raposa. Um javali parou diante de uma árvore e começou a aguçar as suas presas. Então uma raposa lhe perguntou por que motivo estava limando as presas, se não havia nenhuma iminência de algum caçador ou de outro perigo qualquer. Ele respondeu: Mas não é à toa que estou fazendo isso. É que, se algum perigo me surpreender, não terei o trabalho de afiá-las e elas já estarão prontas para uso. Classifique a oração por que motivo estava limando as presas. Ela é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Por que, pro? Você vai perguntar. Então, uma raposa lhe perguntou. Perguntou o quê? Por que motivo estava limando as presas. Toda vez que eu perguntar o que para o verbo, você terá a oração subordinada substantiva objetiva direta. Página 59. Exercício 9. Pontue as frases com vírgula quando necessário. Como vocês devem realizar esse exercício? Preste atenção se existe algum termo que é um advérbio, por exemplo, pela manhã, ou uma informação que é um aposto, ou seja, uma explicação adicional ao termo. Aí sim você deve acrescentar vírgula. Caso contrário, não. As testemunhas revelaram que o suspeito pulou o muro durante a madrugada.
Nesta questão A, não colocaremos vírgula. B. O prefeito declarou, nesta tarde, que as obras do metrô terão início no próximo mês. Nesta tarde é um advérbio de tempo, então ficará entre vírgulas. As demais questões estão com as respostas. Caso tenha qualquer dúvida, entre em contato por e-mail. Ainda na página 59, exercício 10. Corrija o emprego da vírgula nas frases a seguir e explique por que a pontuação está incorreta. Questão A. O grande número de pessoas presentes à cerimônia de abertura da exposição científica animou os organizadores do evento. Ficaria correto você escrever da seguinte forma: o grande número de pessoas presentes à cerimônia de abertura da exposição científica animou os organizadores do evento. E não colocar a vírgula. Por quê? Porque não se usa vírgula entre sujeito e predicado. Página 60. Esse exercício número 11, leia-tira, não será feito neste momento, pois pertence ao módulo de orações adverbiais. Página 61, exercício número 1. Reescreva o substantivo derivado das seguintes palavras. Então, eu tenho a palavra repartir. Qual seria o substantivo que derivou de repartir? Aqui ao lado, resposta repartição. De abster, abstenção, e assim por diante. Página 61, exercício 2. Identifique no quadro o sufixo correto para que cada palavra se enquadre na classe gramatical indicada no item. Escreva essa palavra com os finais: assa, ussa, assar, ansa, ensa ou issa. A. Barca, substantivo, barcaça. Questão 3. Cite outras 4 palavras em que o C cedilha vem após ditongo e seja o fonema S, o som S. Respostas possíveis: beiço, sujeição, calabouço, interjeição, louça, refeição, afeição, intuição. Página 62. Em casa. Questão 1. Questões sobre o trecho da notícia Galinha Pintadinha estreia na TV Cultura. Esse exercício não será realizado neste momento, pois se trata das orações adverbiais. Página 62, exercício 2. Reescreva os períodos substituindo a oração subordinada pelo termo de mesmo valor sintático e de mesmo sentido. Em seguida, destaque o substantivo que é o núcleo do termo. Questão A. Os cientistas comprovaram que o vírus é agressivo. Então, para eu deixar de fazer com que essa oração seja subordinada, pessoal, agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tirar o quê? E ela vai ter que utilizar o mesmo valor sintático, o mesmo sentido. Então, ela ficou: os cientistas comprovaram a agressividade do vírus. E ele também pede para que você destaque o substantivo. O substantivo ficou sendo agressividade, que está destacado em negrito. Ainda na página 62, último exercício 3. Justifique o uso ou a ausência da vírgula nas orações substantivas em destaque. A. Quem já ouviu que alguém ganhou fama depois de morto? Neste caso, não se usa a vírgula entre a oração subordinada e oração substantiva e oração principal. Muito obrigada por acompanhar a correção dos exercícios. Nos vemos na nossa próxima videoaula. Um grande abraço!